E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Kelso aqui do canal Física e a nossa aula de hoje, galera, é exercícios sobre velocidade linear e velocidade angular. Vamos fazer exercício para a gente poder saber qual a diferença entre essas duas velocidades, a relação entre elas e quais suas características. Vamos lá então. Pessoal, aqui eu tenho um ventilador, as pás de um ventilador, e ele fala que esse ventilador tem um diâmetro aqui de 1 metro. Ele roda a uma frequência de 2.400 RPM e pediu para a gente adotar π igual a 3. O que ele está querendo nesse ventilador? Os pontos A e B, ele quer a velocidade linear e a velocidade angular em metros por segundo a linear e a angular em radianos por segundos. Bom, pessoal, esse ventilador, vamos supor que ele está girando aqui. O ponto A, ele faz uma circunferência e o ponto B também, porque os dois pontos estão concêntricos, ou seja, o mesmo centro para os dois pontos. Então, se eu pegar aqui uma circunferência aqui no ponto A, que ele vai girar dessa maneira aqui, ó, tá aí a minha circunferência do meu ponto A, girando desse jeito, e o meu ponto B, então vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a circunferência de giro do ponto B. Então os dois têm o mesmo centro, ou seja, são concêntricos as duas circunferências. Bom, aí o que ele está falando? Ele está falando o seguinte para a gente: o diâmetro é 1 metro, logo o raio é meio metro, ou seja, 0,5 metros. Então, nesse caso aqui, o raio de A, que é a extremidade, né, que é o diâmetro do ventilador, então nós temos aqui o raio de A, ele tem qual valor? Aqui, então, é o nosso RA. Então, RA é igual a 0,5 metros. E o RB, galera, que é esse R aqui, né? Este raio aqui. Então, o nosso RB, ele tem um raio de 20 centímetros. Opa, Kelso. Então, o raio de RB aqui é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Por que você está passando para metros, Kelso? Ó, metros por segundo, na velocidade linear ou tangencial, ou velocidade escalar, que é tudo a mesma coisa, tá bom? E agora, a frequência que ele deu pra gente é de 2.400 RPM. Aqui, ó, F é igual a 2.400 RPM. O que é RPM? Rotações por minutos. Só que no caso aqui tem que ser em segundos aqui a velocidade. As duas velocidades estão em segundos, né? Então, o que eu faço aqui, galera? Eu faço o seguinte: 2.400 rotações, vou colocar hot, né, de rotações por 1 minuto, ou seja, 60 segundos. E aí agora eu posso simplificar esse zero com esse zero e fazer o seguinte: quanto que é 240 por 60? Então a minha frequência no caso aqui é de 40 rotações por segundo, ou seja, hertz, que é a mesma coisa de rotação por segundo. Então agora a gente pode começar a calcular as letras. Letra A, ele quer a velocidade linear em A e em B. Bom, como é que seria a velocidade linear aqui, galera? A velocidade linear seria o quê? Ela é tangente à circunferência. Uma das características da velocidade linear ou tangencial, como o próprio nome está falando, ela é tangente aqui à circunferência. Tá? A outra também, ela também é tangente à circunferência dela, certo? Então, vamos calcular aqui então. Como a gente calcula? V é igual a 2πrf. Lembrando que como é a velocidade no ponto A que eu vou calcular primeiro, então o raio de A. Então, velocidade em A é igual a 2 vezes π, que o P pediu para a gente adotar 3, vezes o raio de A é 0,5, vezes a frequência nossa, que agora é 40 Hz. Então, a velocidade em A é igual a 120 metros por segundo. Então aí a velocidade de A, calculamos a velocidade linear de A. Vamos calcular agora a velocidade linear do ponto B. Vamos ver se é maior ou menor ou a mesma coisa. Então vamos lá. Velocidade em B é igual a 2πr de B vezes a frequência. A frequência não muda, que é o giro do ventilador, não é assim? Então velocidade em B é igual a 2 vezes 3 vezes o raio de B até o ponto B é de 0,2, que é o nosso 20 centímetros, vezes a frequência que continuou 40. Então a velocidade A em B vai dar 48 metros por
segundos. Está aí a velocidade em B. Compare aqui, a velocidade em B é menor que a velocidade em A, porque depende do que? A nossa velocidade linear depende do raio. Então, vamos agora calcular a velocidade angular. Então, a velocidade angular, que é a letra B, é ômega é igual a 2πf. Perceba que a velocidade angular ela não depende do raio. Ué, Kelson, então quer dizer que a velocidade angular de A e de B é a mesma? Sim, cara. A velocidade angular ela não é nas extremidades da circunferência, ela é no centro da circunferência. Aqui está o nosso ômega, que é a nossa velocidade angular. Então, nesse caso aqui, galera, como que eu calculo a velocidade angular? A velocidade angular é 2 vezes 3 vezes 40. Então, no caso, a minha velocidade angular é igual a 240 radianos por segundo. Está aí, galera, a nossa velocidade angular, tanto no ponto A quanto no ponto B. Ela é a mesma. Então, galera, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Até mais, galera!